Este é o resumão do voto do ministro Flávio Dino no julgamento do Bolsonaro. E eu tô falando aqui do ministro mais debochado e mais lacrador do Supremo. Sobrou deboche até pra fé cristã, como eu vou mostrar pra você. Flávio Dino já começou o deboche dizendo que esse julgamento não é diferente de nenhum outro e que o Supremo está julgando de forma isonômica. Hã? Quanta isonomia, hein? Quem fala é o ministro imparcial que chamou Bolsonaro de demônio. Aliás, onde estão as imagens das câmeras do 8 de janeiro, hein, ministro Flávio Dino? Eu pergunto aqui só para registrar. Flávio Dino começou seu voto dizendo também que crimes contra a democracia são imprescritíveis e inafiançáveis. Com isso, ele quer dizer que a anistia não é possível, antecipando seu voto no provável julgamento futuro da anistia que o Congresso vai aprovar. Dino seguiu dizendo que eventos que aconteceram fora dos autos em nada impactam o julgamento. Quem aí acredita nisso? Dino, aliás, perguntou para o Moraes onde é que estava uma foto que o Moraes mencionou, se estava ou não nos autos, e Moraes disse que nem estava nos autos. Vai contando aí para mim o que você acha disso. O ministro disse que quem veste a capa do Supremo tem capacidade psicológica suficiente para não se deixar impactar por eventos do exterior. Quem acredita nisso? Depois de tudo que eles reagiram, atacaram e até instauraram inquérito contra Silas Malafaia, que não tem nada a ver com essa questão. Flávio Dino disse também que o seu voto não terá nenhum recado para ninguém. Mas ele acabou de dar um recado de que ele não liga para as punições dos Estados Unidos. Contradições e mais contradições. É o que nós vemos num STF político. E olha este deboche. Dino disse que o julgamento no STF ele não é político. Mais uma vez, gente, quem acredita? Quem acredita? Aí, Dino, esse Dino que disse que não daria recados, ele deu logo mais recados. Ele disse que as Forças Armadas não estão em julgamento, como uma espécie de vacina contra uma reação dos militares. Dino disse em seguida que ele abomina a pena de morte. Mas, gente, qual comunista alguma vez abominou a pena de morte? Afinal de contas, a pena de morte sempre foi prática comum do comunismo no mundo. Dino seguiu afirmando que jamais houve uma anistia para altos escalões do poder. Com isso, ele quer dizer que Bolsonaro, seus aliados, os militares, não podem ser anistiados. É ou não é mais um recado do ministro que não ia mandar recados, hein? Flávio Dino disse também que punir os réus por apenas um crime contra a democracia criaria uma desproteção da democracia. E por isso eles têm que punir com todos os crimes possíveis, né? Ele quer combinar os crimes de tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado democrático e de direito. Ou seja, na linha de Moraes, Dino quer uma pena bem alta para aplicar aos réus. Quer mais ou tá pouco, tá suficiente? Dino alegou ainda que nenhuma das defesas se esforçou para negar os fatos da acusação. Todos buscavam apenas dizer que não cometeram os crimes, ou seja, que não seriam os autores. Em seguida, o Dino entrou na discussão sobre a diferença entre atos preparatórios e atos executórios. E aqui foi o que mais me impressionou. Ele afirmou que o critério do artigo 14 do Código Penal, que é o critério objetivo formal, ele não é o suficiente para resolver o problema dos crimes de tentativa. Por que ele diz isso? Porque se ele aplicar a lei, ele tem que absolver. Aí ele falou que o artigo 14 não é suficiente. Ele falou seu entendimento. Mesmo que o crime não tenha sido iniciado, o mero planejamento para o Dino já causaria um risco ao bem jurídico, ele disse. Nesse caso, um risco à democracia. Olha, gente, vou ser franco com vocês. Tudo bem o Dino achar isso na cabeça dele, mas ele não está lá para aplicar as vozes da cabeça dele. Ele está lá para aplicar a voz do povo, materializada na lei. E se aplicar a lei, é caso de absolvição. Flávio Dino disse ainda que os atos preparatórios já expõem o Estado democrático e de direito a um risco gravíssimo e que por isso ele entende que o crime já se iniciou, mesmo quando estava ali na fase de planejamento. Gente, isso é contra a lei. Se Dino julgasse, por exemplo, Mahatma Gandhi seria condenado pelo Dino. Afinal de contas, ele liderou a Revolução Indiana contra o Império Britânico de forma pacífica, sem violência, sem grave ameaça, mas para Dino tudo isso é muito perigoso. É o regime da força se impondo, é o establishment se protegendo. E teve, é claro, lacração, né? Mais lacração. Dino falou que o nome do plano golpista não era Bíblia Verde e Amarela, era Punhal Verde e Amarelo. Com isso, Dino pareceu debochar dos presos do 8 de janeiro que são cristãos, como se eles não estivessem sendo cristãos de verdade, mas envolvidos em atos graves. Quando vamos falar real, gente, os manifestantes ali do 8 de janeiro,
Eles foram julgados na cadeia em regra sem nenhuma prova de que sequer quebraram um azulejo, de que não tinha nenhum plano ali compartilhado para nada, que foi simplesmente uma manifestação que descambou para o vandalismo. Dino disse novamente que tem uma profunda fé religiosa, mas eu fiquei confuso nessa hora, porque o ministro se diz comunista e o comunismo ele abomina as religiões, especialmente o cristianismo. O comunismo perseguiu os cristãos em todo o mundo. Depois de muito mandar recados e fazer muita política, Dino aí começou a afastar as preliminares da defesa, as alegações de nulidade, de cerceamento de defesa, e começou afastando a preliminar de ramagem de que a ação penal deveria ser suspensa. E agora se segura aí na cadeira. Dino diz que os inquéritos secretos do STF foram acompanhados pelos advogados. Gente, isso é uma tremenda mentira. Ele tentou também justificar a decisão casuísta do STF de modificar o seu entendimento sobre foro privilegiado para pegar o Bolsonaro, o que é uma vergonha, né? E aí veio mais deboche. O ministro falou que seria absurdo se o STF decidisse de modo diferente no caso do Bolsonaro em relação ao foro privilegiado. Só que ele omitiu que o STF mudou o entendimento durante o julgamento justamente para pegar o Bolsonaro, ou seja, ele disse que se Bolsonaro fosse para a primeira instância seria absurdo porque fugiria à regra atual. Mas a verdade é que o Bolsonaro ficar no STF que foge à regra que sempre existiu, que eles mudaram para pegar o Bolsonaro. É impressionante como ele, o rei dos deboches, inverte tudo. Dino afastou então as preliminares das defesas de modo genérico, assim como Moraes fez, sem enfrentar questões centrais dos abusos praticados por Alexandre de Moraes, questões centrais das falhas da delação, das nulidades, da falta de voluntariedade, cerceamento de defesa, delação premiada de CID, velocidade do julgamento, sigilo dos autos e das provas e por aí vai.